Agostinho, bom dia. Ontem, quando a gente comentava sobre o aumento do plano de saúde que se impôs à Câmara dos Deputados, aquilo espalhou que tem rascílio de pólvora. Foi uma coisa assim absurda, não é? Descobrimos aí, isso é publicado, mas ninguém nunca vê, de repente o Garrafa viu, que a Câmara tinha publicado aí um aumento de 50 mil para 135 mil de plano de saúde, quando o brasileiro não tem condição de pagar nem o mais mambembe plano de saúde, e a maioria que tinha já deixou de pagar e não tem, depende do SUS para poder sobreviver. Eu tinha um amigo meu que um dia estava comigo no carro, isso há 200 anos. Eu estava vendo aí nos levantamentos que o nosso brilhante Parron faz, não é? Dos arquivos da Band, que um deputado na época levou um soco na costela porque estava defendendo o aumento dos pedágios. Sabe quanto tempo faz isso? Não. Sabe quanto tempo faz isso? Quanto? 83 anos. Primeiro que ele mereceu levar o soco na costela e ter as costelas quebradas. E segundo que essa bandalheira de aumento de pedágio vem 83 anos. É um absurdo. Agora, de repente, não é? O que eu quero dizer é que a política se auto-beneficia com uma cara de pau desgraçada de aumentar o plano de saúde deles de 50 mil para 135 mil reais. Isso aí deve ser mensal, porque até agora a Câmara não respondeu, mas deve ser mensal. Você imagina, com o povo não podendo pagar R$1 de plano de saúde, quem pagava já deixou de pagar e ficou Deus dará, porque não tem emprego. Isso é um absurdo. Outra coisa, o orçamento que votaram em Brasília é uma coisa meio que absurdamente estelionatária. Esses caras têm que voltar à razão, entendeu? Tem que voltar à razão. Não é a discussão de que, olha, os militares vêm aí, e esses políticos têm que começar a tomar vergonha na cara. Não é questão de militar vem aí, não é? Militar não vem aí nada, os militares estão na deles lá, e eu espero que eles fiquem na deles, porque sabem muito bem da função constitucional do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira, da Aeronáutica Brasileira, que é defender o Estado. Estado não é governo. As Forças Armadas, que são um poder importante no país, para qualquer agressão externa, as Forças Armadas devem estar mobilizadas para funções de Estado e não para fazer política. Isso é claro, independente se o presidente seja de origem militar, como o Bolsonaro é hoje, ou se for outro presidente amanhã, quem quer que seja. As Forças Armadas estão para salvaguardar a união do país. Desequilíbrio entre poder é ditadura, e ditadura não dá. Chega agora. Político não pode continuar fazendo essas barbaridades que eles fazem. Deveriam eles tomar um simancol, porque muito mais do que ameaça de golpe à democracia, e eu espero que realmente essa palavra nunca mais seja recitada no dicionário brasileiro, porque foi um período triste da história brasileira, em que, pese muitos militares não reconhecerem, foi um período triste da história brasileira, terrível da história brasileira, e que não volte atrás, esse é o grande detalhe. Não é? Agora, esses políticos têm que ter vergonha na cara, porque quem mais arranha a democracia não são os militares, são os políticos brasileiros, que roubam e saem impunes, que metem a mão no dinheiro do povo e saem impunes, que prevaricam e saem impunes, esses sem vergonhas que a gente elege, boa parte deles, e os outros que são bons e se acovardam na hora de tomar a atitude que deveria tomar contra político ladrão e senta do lado dele na cadeira do Congresso ou na Câmara ou no Senado. Isso é que ameaça a democracia. Não é ameaça de golpe militar. Ameaça à democracia é a roubalheira instituída que tem na política nacional, e um defende o outro, e todos se defendendo, continua a roubalheira desgraçada, principalmente no meio de uma pandemia onde o Brasil tem quase 4 mil mortes por dia, quase 100 mil pessoas infectadas. Isso é ameaçar a democracia. Jamais se fale golpe, os militares vão ficar na posição deles, e a coisa está mais calma hoje lá em Brasília. E deixando bem claro, os militares sabem que a função do militar é função de Estado e não de governo. Repito, amanhã tem outro presidente lá que não seja um militar, as Forças Armadas vão contra o cara. Não, não é assim que funciona.
democracia, isso é uma coisa bem simples. Agora, esses políticos precisam parar de roubar e de prevaricar e de se aumentar plano de saúde, enquanto o aumento de remédio vai a quanto, Garrafa? Quanto que aumentou o remédio? Fala pra mim quanto aumentou o remédio. 10,88%, quase 11%. Você acha que a Câmara ou o Congresso vão tomar alguma atitude contra o aumento de 11% dos remédios, se eles têm um plano de saúde de R$135 mil, que eles mesmos aumentaram? E que o plano vai pagar tudo se eles ficarem doentes, alguém da família? É por ano. Isso é um absurdo, isso não tem cabimento, mesmo que seja por ano, cara. É R$1 milhão a mais, que seja por ano. Demoraram 3 anos para responder aí. Olha, tem um bando de picaretas que dirige esse país e fica desviando a atenção do país para possibilidade de golpe. Eu duvido que tenha possibilidade de golpe. Os militares de hoje sabem, e eu repito como um mantra, democracia é o único Estado, é o único regime que é aceitável hoje em dia. Você não sabe o que é ausência de liberdade. Tudo que beira a ditadura de qualquer lado que seja, de direita ou de esquerda, é execrável e canalha. Ditadura comunista, só o Stalin matou 50 milhões de pessoas. O Mao Tse-tung matou mais 70 milhões de pessoas. O Noriega lá no país dele matou mais não sei quantos. Ditadura de direita, o Pinochet no Chile eliminou gente pra caramba. No Brasil morreu gente também. Então não tem essa de ditadura de direita ou de esquerda. Tem que ter governo e democrático. Não tem outra palavra que não seja democracia. Essa história de precisar defender a democracia é um absurdo. Quem defende a democracia é a Constituição. São as cláusulas pétreas da Constituição brasileira. E que não pode ser rasgada mais uma vez. Simples assim. Olha, eu estou defendendo a democracia. Você está chovendo no molhado, mané. Democracia é o único regime aceitável. Hoje em dia, até que surja outro daqui 100 anos ou sei lá quanto. Entendeu? É um absurdo o que nós estamos vivendo no Brasil. Mas mais absurdo que tudo é a roubalheira desgraçada que tem hoje no Brasil e é institucional. Repito, o mantra de todo dia, você tem que acordar e falar a palavra democracia. Qualquer regime de exceção, de direita ou de esquerda, pode esquecer, porque não dá. Esse ódio que é espalhado pela rede social, esse ódio que é disseminado pela rede social, isso não cabe em governo. Não dá certo em governo, ou de esquerda ou de direita, não dá certo em governo esse ódio. Democracia significa você dividir igualdades. A democracia brasileira já mandou 2 presidentes andar e mandou 2 presidentes para cana, para cadeia. Entendeu? Então significa que a democracia realmente é o único regime que a gente tem que ter. Não precisa de gente sair por aí defendendo democracia, não. A democracia ela tem que ser defendida pelo povo. O povo tem que entender que o único regime que vale é a democracia. E, por outro lado, que esses políticos, com essa cortina de fumaça, parem de dar maus exemplos aí e roubar e esbulhar o país, dar um auxílio de R$250, diz que não pode aprovar mais do que um auxílio de R$250 à Câmara, e se dá um aumento de 170% no próprio plano de saúde. Ora, vai te catar, ô Maré. Ou eu estou errado? Não, tá certíssimo, Datena. Bom dia para você, para os companheiros aqui, para o nosso ouvinte também. Eu estava lembrando, Datena, quando o Garrafa trouxe a informação ontem desse aumento absurdo, né? É um escândalo no plano de saúde dos parlamentares, quando a gente conversou aqui no comecinho desse mas não ano. é só no plano de saúde não, velho. Aprovaram um orçamento aí absurdo esse orçamento, em todos os sentidos aí. Esse orçamento é uma vergonha, são 40 bilhões a mais do que o país tem capacidade para gastar, e boa parte desses 40 bilhões só em emendas parlamentares. Quer dizer, eles aprovaram dinheiro a mais para eles fazerem bonito com chapéu alheio nas regiões em que eles querem ser reeleitos. Fora que isso desequilibra todo o orçamento do país, que já está caindo pelas tabelas mesmo. Então, é uma indecência. Mas eu estava lembrando sobre o plano de saúde da É o preço que o presidente da República pagou, porque ele chamava de velha política, para, em caso de impeachment, ele se livrar da Câmara e do Senado de um impeachment. Esse é o preço, 40 bilhões.
Você acha que isso tem cabimento também? Então. Ele que sempre pregou contra a velha política. Agora, isso é uma Você acha armadilha. que esses 40 bilhões... Você acha que esses 40 bilhões... Não, é claro, o cara está preso na mão dos caras. Você acha que esses 40 bilhões vão ser aplicados de forma decente, justa e honesta? Evidente que não. Bando de ladrão. Fora é isso mesmo. Fora isso, assinando esse orçamento aí, o presidente, o ministro da Economia, enfim, podem incorrer em crime de responsabilidade. Né? Porque é a tal da pedalada. Você não tem a grana e você está prevendo gastar o que você não tem. Agora, em relação ao plano de saúde, estava lembrando, você vai lembrar, Datena, quando você conversou com 40 bilhões de orçamento, você e aprovando um plano de saúde brutal desse aí, você não tem mais do que R$250 para dar de auxílio emergencial? A vergonha. No mínimo R$600 por 4 seria meses. Digno. É uma vergonha. Já põe o WhatsApp aí pro povão falar, porque o povão fala melhor do que a gente. Põe o WhatsApp aí. 11, Ricardo, 999. bom dia. Bom dia, Datenão. Vamos ao WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Já separa o povão falando que deve ter centenas ou milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo que querem falar aí. Que você ia completando e completa logo também, porque o comentário já está na hora de acabar. Não tem gente para entrevistar aí, eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui, porque minha garganta está ruim, não dá para ficar falando de manhã, de tarde, de noite, eu preciso tomar remédio. Já tomei 700 remédios aí, eu não... Na verdade, eu estou perdendo bem a voz, porque eu estou com o saco bem cheio de gritar contra barbaridades que eu continuo vendo nesse país. Mas aí me deram antibiótico para tomar, com mais os 700 remédios que eu tomo, vou tomar o raio do antibiótico. Ontem eu estava passando mal pra caramba para fazer aquele programa, não sei nem como é que eu consegui. Então não vou aguentar ficar aqui muito tempo, não. Se tiver entrevista, põe logo no ar, senão eu vou parar de falar, senão eu não consigo falar mais. Pois não, Agostinho, completa logo aí, e você mesmo fala o RB fechada com você, ou então usa da semana passada, porque eu não tenho mais voz para ficar falando aqui não, e nem saco para ficar falando aqui, me desculpe, porque é muita roubalheira, bandalheira, sacanagem, não é? De repente, a justiça brasileira diz, nós seguimos a lei, só que os caras têm uma decisão para tomar há 4 anos e não tomam a decisão, e de repente tomam a decisão no pior momento da pandemia. Reabilitam Lula para sair candidato no pior momento da pandemia. Ora bolas, se eles queriam reabilitar o Lula, por que o Fachin não fez isso há 4 anos atrás? Por que não fez isso há 4 anos atrás? Aí quando tem 4 mil pessoas morrendo no Brasil, eles reabilitam Lula e começa a polarização odiosa de esquerda contra direita, é ódio pra caramba, tudo de novo. Por que eles não fizeram isso lá atrás? Eles não dizem que a lei tem que ser seguida? Se a lei foi burlada pelo Moro e pelos procuradores, por que não fizeram isso há 4 anos atrás? Escolhem o pior momento da pandemia para reabilitar o Lula. Nem o Lula sabia que ia ser candidato, ele nem estava esperando mais, estava querendo lançar o Haddad, que cá entre nós, ainda bem que o Haddad não vai ser candidato a presidente, que seria o maior desastre da história do Brasil, talvez o segundo maior ou o terceiro maior, mas seria um deles. Diga aí, Agostinho. Não, é isso. Isso sobre a nossa justiça é um capítulo à parte mesmo, que algum dia a gente vai ter que se debruçar sobre ele, porque no caso do Supremo, e é o Supremo que tem decidido quase tudo no país, lamentavelmente tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal, os ministros decidem quando querem votar, se não querem votar, pedem vistas e ficam com o processo em cima da mesa durante meses, às vezes anos. Então é isso, né? A coisa vai ao sabor dos interesses, a gente não sabe exatamente vem de cá, quem. O Fachin precisou de 4 anos para saber que houve falcatrua aí em relação ao Lula. Precisou dos hackers para saber que houve problema no julgamento do Lula. Porque a impressão que fica é que eles tiraram o Lula da eleição para o Bolsonaro ganhar. Aí o Moro vai lá e faz parte do governo do Bolsonaro, que deixa isso mais ou menos claro. Né? E depois vai lá e trai o Bolsonaro e vai trabalhar para o Odebrecht, o Moro. Não é? E mais. E agora descobriram que
o Lula não é mais responsável por isso. E botam o Lula na corrida eleitoral no momento em que o Brasil tem quase 4 mil mortos. Se quer esperar, espera um pouco. Porque a impressão que dá é que eles tiraram o Lula da eleição para o Bolsonaro ganhar. E agora, pé da vida com o Bolsonaro, eles botaram o Lula da eleição de novo, porque não viram outro cara para ganhar do Lula. A impressão que dá é essa. Ou não, ou eu estou enganado? Não é isso, quer dizer, a leitura que se faz à distância é exatamente essa. Ou erramos tudo no primeiro momento, ou erramos tudo agora. Não dá pra... E são as mesmas pessoas, tirando um ou outro. Então, no caso do Supremo, você tem o novo ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, né, o Cássio Marques, que tudo bem, ele chegou novo, então ele tem uma opinião que a gente não conhece ainda. Mas os outros já tinham votado. O caso mais clássico é da ministra Carmen Lúcia, que mudou o voto dela. Mudou o voto. Pode votar? Pode mudar? Pode, pela lei, mas é estranho. Vamos combinar que é bem esquisito. Não é uma coisa fácil de compreender. Eu não sei, parece que tem entrevista aí daqui a pouco, mas o assunto que vem a seguir é o César Cavalcante, baseado na denúncia que você fez dessa nova era. Essa nova era é desses dois caras mesmo, Agostinho? Desses dois caras mesmo. Está confirmado isso? Está confirmado. O André Margarido Pacheco e o Reinaldo Kawaoka Miyake. São os dois que são os donos dessa era técnica. Eles têm alguma relação? Eles têm alguma relação com o Milton Leite ou não tem nenhuma? Bom, a gente falou, não é que a gente falou, né? Um dos sócios respondeu algumas perguntas, mas ele me mandou por mensagem de áudio, então eu não pude contrapor, não pude replicar a pergunta, não pude nada. Ele respondeu e ficou sem o contraponto, mas o André Pacheco, que é um desses sócios, garantiu que não tem nada a ver com o Milton Leite. Foi o que ele disse. Não dá, se não tem nada a ver, não tem como provar. Se alguém arrumar a prova amanhã, que arrume a prova. Mas aquele cara do sindicato, era do sindicato, né? Que chegou dizendo que essa nova era vinha recomendada pelo Milton Leite. Depois ele voltou atrás, então não dá para afirmar uma coisa que não tem prova. Como o negócio entre você e o César, resolva um negócio aí, que eu vou descansar minha garganta. Se der para voltar, eu volto. Se não der, sinto muito, mas eu não consigo falar sem voz. Eu tenho mais 3 horas e meia de programa para fazer à tarde. Os dois são importantes, acontece se eu usar muito a voz de manhã, eu não consigo falar à tarde, aí eu vou ter que parar de trabalhar durante um tempo. E até lá eu não quero parar de trabalhar, porque eu acho que é importante o trabalho que nós estamos fazendo aí no Band Abraço do Brasil, fazendo essas doações. Aliás, ontem mais doações do Grupo VR, 1 milhão. Hoje tem mais doação, espalhou que nem rastilho de pólvora isso aí. O bem se espalha mais rapidamente que o mal. O mal se espalha, mas o bem ainda é maioria e se espalha mais do que o mal. RB fechada com você, conversa aí.